Nós estamos estudando o que cremos sobre as Sagradas Escrituras, que para nós são a inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós estamos seguindo a confissão de fé que nós adotamos, está firmada na Escritura. Então vamos retomá-la, vamos ler aqui o ponto número 5, que diz: sob o nome de Sagradas Escrituras ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os 66 livros do Velho e Novo Testamentos, tanto os quais foram dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e vida prática. Nós cremos que as Escrituras, elas são a Palavra de Deus, não é que elas contenham, mas elas são a Palavra de Deus, a revelação que Deus deu para nós, hoje escrita. Aqui diz, incluem-se agora, porque boa parte do que nós vemos, das inúmeras referências que nós vemos Jesus e os apóstolos se utilizarem das Escrituras, é porque eles fazem menção do Velho Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito depois. Então nós não vamos vê-los falando do Novo Testamento, porque eles estão no processo, Deus está usando o ministério do Senhor e dirigindo os apóstolos pelo Espírito Santo a falarem sobre Cristo. Mas agora, então, nós temos o Velho e o Novo Testamento como sendo palavra de Deus, inspirada, inerrante, por ser palavra de Deus. E aqui nós temos uma tabela dos livros da Bíblia, que tem uma divisão aí que é interessante nós vermos, os 39 livros do Velho Testamento, os 27 do Novo Testamento. Há um intervalo entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro do Novo, de aproximadamente 400 anos, e alguns livros foram escritos, nós vamos ver que nós não cremos que eles sejam inspirados e que foram acrescidos na Bíblia Católica Romana. Mas aqui então nós temos todos os livros, esses 66 livros então, que são palavra de Deus. É importante nós considerarmos que quando nós dizemos que cremos em todos os livros, nós não estamos ignorando que haja contextos históricos e culturais diferentes. Nós estamos distantes dos apóstolos 2000 anos. É uma realidade histórica e cultural totalmente diferente. E assim, nós precisamos adequações a realidades daquela época que são muito diferentes das nossas. Nós não precisamos ir tão longe. Há realidades muito diferentes, por exemplo, dos nossos avós. Não das crianças, né, porque elas estão aqui, mas de nós adultos, dos nossos avós. Há uma distância de cultura e histórica muito diferente. Agora, isso não significa que por haver uma distância histórica, um contexto cultural diferente, que Deus tenha mudado. Deus, Ele age, e nós vemos em toda a Escritura, Ele age de modo diferente. No Velho Testamento, Ele agia de modos diferentes. Por exemplo, a palavra diz, tanto no Velho como no Novo Testamento, que adultério, roubo, homossexualismo são pecados. Tanto no Velho como no Novo. No Velho Testamento havia para o povo de Deus escolhido, onde Deus governava, a punição era severa, era punição com morte. No Novo Testamento não há mais, mas essas duas realidades continuam sendo pecados. Deus, no Velho Testamento, agia de maneira sobrenatural, Deus falava de maneira literal, audivelmente com seus profetas, com aqueles que Ele escolheu, Ele falava e aqueles homens ouviam. A palavra diz que Moisés falava face a face com Deus. Hoje Ele não age mais assim, Ele não fala mais dessa forma, mas Ele fala pela sua palavra. Deus trouxe inúmeras revelações na revelação progressiva da Escritura.
Nós temos hoje a Bíblia pronta, mas ela levou aproximadamente 1.500 anos para ficar pronta. Então Deus falou de várias formas, como nós vimos no último encontro, na semana passada, de várias formas, pelos pais, pelos profetas. Ele falou de maneira diferente, mas Deus, Ele não muda. As verdades de Deus não mudam. Por que isso? Porque hoje muitos vão com a justificativa histórica e cultural. Essas pessoas e muitos líderes, inclusive da igreja, entre aspas, querem mudar e chamar pecados de outras coisas, por exemplo. Deus, Ele é como a sua palavra, Ele não muda. Por isso que nós damos tanta ênfase à palavra de Deus, porque nós não fazemos nenhuma distinção entre a palavra de Deus e o Deus que inspirou a palavra. Não há distinção, ainda que muitos hoje queiram fazer isso. O fato de Deus agir de modos diferentes não significa que Ele pense diferente hoje. Mas o Deus, nós tratamos há algum tempo, o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo. Ele era um Deus de ira, de punição, de julgamento do Velho, e agora Ele é um Deus de graça e amor em Jesus. Não, nós vemos o Deus de graça e amor no Velho Testamento e um Deus de graça e amor no Novo. Nós vemos um Deus de juízo, de santidade no Velho, e nós vemos isso no Novo. Leia Apocalipse. Do ponto de vista humano, aquilo lá vai ser muito mais severo do que aconteceu no Velho. Deus não muda. E por conseguinte, a sua palavra não muda, porque é a palavra de Deus, diferentemente da nossa. Números capítulo 23, versículo 19, diz isso. Alguns textos que mostram, há vários outros que mostram que Deus não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Quais as respostas para isso? Não. O que Ele disse vai acontecer. Ninguém muda o que Deus diz, faz, o que Ele promete. As nossas orações não mudam Deus. Você sabia disso? Vou mudar Deus. Não, nós não mudamos Deus. Deus usa a oração para trabalhar conosco. Nós não mudamos a Deus, Deus não muda. Ele não é homem para que minta, porque nós somos assim. Eu prometo algo hoje e amanhã já não cumpro. Ou mesmo hoje. A minha esposa sabe bem disso. Quantas vezes nós não fazemos isso? Mas Deus não é assim. Deus, Ele não muda. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, simples assim como o texto diz, Malaquias 3, 6. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Salmo 119, e aqui é um salmo que fala da palavra de Deus. Entendamos, irmãos, hoje é uma ideia de uma distinção entre a palavra escrita e o Deus da palavra. Isso não existe. Salmo 119, versículo 160. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. O que Deus disse não muda. Por quê? Porque Ele não muda. A expressão a tua palavra no texto, ela se aplica a quando Deus falava literalmente e audivelmente no Velho Testamento, como nós vimos. Ela se aplica à palavra encarnada, Jesus, o Deus encarnado, e ela se aplica às Escrituras. Irmãos, não há diferença. Não há diferença entre o Cristo, a palavra, o Verbo encarnado e a sua palavra escrita. Isso é fundamental, que nós jamais percamos esse alvo. Quando nós vamos para a palavra, nós não vamos para um livro, nós vamos para Deus. Deus fala por meio da sua palavra, e hoje só por meio da sua palavra. Deus age de maneiras diferentes em sua história, mas Ele não muda, os seus atributos não mudam. Deus, Ele é todo-poderoso,
Ele é onisciente, Ele está em todo lugar. Deus é amor, graça e misericórdia. Deus é santo, justo e tem ira contra o pecado. Isso nunca vai mudar, nunca vai mudar. Porque Deus não muda, são atributos do Deus imutável. É que nós jamais vamos compreender isso, nós cremos, mas por que nós? Porque nós somos totalmente diferentes. Por isso que a sua palavra não muda. E o texto que dá base a um enunciado que nós vimos da confissão sobre o nome da Sagrada Escritura, a palavra de Deus escrita, inclui-se agora os 66 livros, todos os quais inspirados, é um texto que nós já vimos várias vezes, vamos ver novamente, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Por isso ela é inspirada por Deus, por isso é palavra de Deus, por isso não muda como Deus da palavra não muda. Olha, Paulo está dizendo aqui, e ele está fazendo uma referência ao quê? Lembra? Ao Velho Testamento. Ele está escrevendo o Novo Testamento, mas quando ele diz toda a Escritura, ele está se referindo ao Velho Testamento. É claro que hoje nós sabemos que o Novo também é toda a Escritura. O que me chamou a atenção é Paulo está escrevendo isso após a morte e ressurreição de Cristo. A ênfase de Paulo é a salvação pela graça, mas nem por isso ele desconsidera qualquer texto do Velho Testamento. Paulo não disse tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, mas se Jesus já veio, morreu, ressuscitou, a salvação é pela graça mediante a fé, por que nós precisamos do Velho Testamento? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Continuando na confissão, ela diz assim: os livros comumente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon ou compêndio das Escrituras. Portanto, nenhuma autoridade tem para a Igreja de Deus e nem podem ser de modo algum aprovados ou utilizados, senão como quaisquer outros escritos humanos. O que os irmãos entenderam aqui, e a gente precisa considerar que isso foi escrito há 330 anos atrás, em um momento onde houve uma grande divisão na igreja. E aí eu queria evitar, mas nós temos que entrar em alguns pontos, talvez um pouco mais, entre aspas, técnicos e históricos. O que ele quer dizer com a palavra apócrifo? A palavra apócrifo vem do grego e significa oculto ou não revelado. Por que ela está na confissão? Porque quando a Bíblia foi produzida, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, muitos livros escritos circulavam. Eu me lembro de um dos meus professores, ele é doutor em História, ele disse que na época da igreja, no período que as cartas estavam sendo escritas, os evangelhos, havia pelo menos 2.000 escritos circulando. Bom, se nós temos 27, nós eliminamos quantos aí? Mais de 1.900, para arredondar. E muitos deles eram escritos, entre aspas, em nome de Paulo, em nome de Jesus, em nome de Pedro, e não eram deles. Esses livros, então, esses escritos eram o quê? Apócrifos. Eram ditos que eram revelação, mas não eram. Eram ocultos, não foram revelados por Deus. E aqui a gente tem, só para a gente entender alguns exemplos, alguns apócrifos no Velho Testamento, de livros, por exemplo, a vida de Adão e Eva. Vamos descobrir a vida de Adão e Eva, vamos ler isso aqui. Não, mas o que Deus quis para nós está em Gênesis e acabou. Enoque, um livro bastante, alguns têm lido isso, inclusive já me falaram para estudar esse livro de Enoque. Apocalipse de Abraão, Escada de Jacó, Assunção de Moisés, Testamento de Jó, Testamento de Salomão, Esdras, as partes 3 e 4 e Macabeus, 3 e 4. 1 e 2 também não é. Aqui só do Velho Testamento. Mas existem muitos outros. No Novo Testamento, o Evangelho de Nicodemos, não Augustus Nicodemos, o Nicodemos que conversou com Jesus. O Evangelho de Tomé, esse fez um grande barulho recentemente. Muitos começaram, está vendo? A Bíblia tem coisas, tem que incluir o Evangelho de Tomé.
morte e assunção de Maria, descida de Jesus aos infernos, eu peguei alguns, são vários. Esses são, então, livros que são apócrifos. O Evangelho de Tomé, por exemplo, olha o que o Evangelho de Tomé diz, um versículo: bendito o leão comido pelo homem, porque o leão se torna homem. Maldito o homem comido pelo leão, porque esse homem se torna leão. Está lá no Evangelho de Tomé, vai lá crescer em Cristo lendo esse texto. A igreja jamais aceitou esses escritos como canônicos. É a palavra, o que é cânon? Cânon é a palavra vara de medida. O que é? É como se fosse uma trena, onde tudo que está, se for daqui até aqui, tudo que está aqui é inspirado, qualquer coisa fora nós não aceitamos. Então esses livros, esses escritos espúrios, nunca entraram dentro da Escritura, nunca fizeram parte, ainda que muito tempo alguns tentassem, e recentemente, como eu disse, alguns estavam tentando. Esses livros nunca foram aceitos, eles não estão dentro do compêndio das Escrituras. A Escritura foi encerrada. Entende por que quando nós rejeitamos qualquer tipo de revelação? Porque já tentaram trazer revelações nesses últimos 2000 anos. Revelações escritas, e agora que se fala, nós não aceitamos nenhuma. E se achar um evangelho de Paulo? Não é o evangelho de Paulo, porque Deus, em sua soberania, trouxe a sua palavra, que é essa que nós temos, e acabou, não tem mais nada. Há evidências históricas que nós vamos ver, e são tantas informações que nós não temos tempo para ver, mas há evidências históricas de que a Bíblia foi encerrada. Sim, um dos historiadores chamado Flávio Josefo, era um judeu. Ele escreve isso no ano 95, que há o compêndio do Velho Testamento, os livros do Velho Testamento, já havia sido, então, fechados. 95, no período de Cristo, não antes. Evidência divina do cânon, ou seja, aquilo que a própria Bíblia atesta. Jesus e os apóstolos citam pelo menos 600 vezes textos do Velho Testamento. Eu nunca tinha pensado nisso. 600 vezes eles fazem menção do Velho Testamento para mostrar que ela é a palavra de Deus. Entre o primeiro escrito do Novo Testamento, que é o livro de Gálatas, o que nós temos no Novo Testamento, você pega lá os evangelhos, depois Atos, Romanos, Coríntios, aquilo lá não é ordem cronológica, aquilo lá foi colocado para nós podermos compreender a sequência. Mas o primeiro escrito do Novo Testamento foi Gálatas, aproximadamente no ano 50 depois do Senhor. E o último foi Apocalipse, de João. No ano, nós não sabemos exatamente, 90 ou 95, quer dizer, olha só, para os escritos do Novo Testamento, um intervalo de 45 anos. Alguns irmãos vão entender, então, que essas cartas circulando na igreja, levou mais ou menos 100 anos, para que então elas fossem, então, fechadas dentro do cânon. Irmãos, por um lado nós vemos Deus governando, por outro lado nós vemos a nossa tão pouco valor que nós damos para a palavra de Deus, porque hoje nós temos a Bíblia pronta, em várias versões, várias cores até, capa dentro de capa. Esses irmãos que viviam com pedaços da Escritura, partes da Escritura, criam no Senhor, mas eles não tinham completa. Mas então Deus, em sua soberania, encerrou a Escritura. Um irmão chamado Paulo Anglada, ele diz assim, e ele faz uma pergunta que leva-nos a refletir: são canônicos os livros que foram inspirados por Deus? Ou seja, aqueles que estão dentro da Bíblia hoje, todos eles são inspirados por Deus. O que não está é falso, é apócrifo, é não revelado. Pode até ter informação histórica interessante, mas não é palavra de Deus, não serve para a edificação da igreja. E aí ele pergunta, mas como foi reconhecida a inspiração dos livros do Novo Testamento? Porque do Velho já havia sido fechado. Quais os critérios que levaram a igreja a aceitar os 27 livros, e apenas estes livros, 27, como inspirados, e então fazendo parte do cânon? E aí eu queria ver com vocês algumas destas evidências.
É claro que historiadores, isso é impressionante, muitos historiadores com fontes que, por exemplo, chegam às nossas mãos hoje. Vocês lembram, já ouviram falar dos rolos do Mar Morto? Foram descobertos em 1947. Aquilo ali, tem gente estudando aquilo até hoje. Tem gente decifrando o que está escrito lá até hoje. Por exemplo, lá foi encontrado o livro de Isaías. Isaías foi escrito 500, 600 anos antes de Cristo. Esse foi encontrado em 1950. Sabe qual a diferença do texto de Isaías para 2.500 anos antes? Nenhuma. Por quê? Porque Deus zela por sua palavra. Ele vai perseverar. Ele vai nos levar a estar firmados na sua palavra. Até, entende-se, os irmãos entendem que até o primeiro século, mais ou menos no ano 120, boa parte dos livros já era conhecida da igreja, já estava circulando. Por quê? Lembra, qual que era o propósito das cartas? Quando Deus inspira o apóstolo, ele escreve aquela carta, ele manda para a igreja. Aqueles irmãos copiavam essas cartas e distribuíam. Olha, o apóstolo de Deus, Paulo falou, o verdadeiro apóstolo. Pedro escreveu aqui, olha, Lucas fez uma pesquisa detalhada sobre a vida de Cristo, ele escreveu isso aqui. Então essas cartas estavam circulando na igreja. E nós cremos que Deus, então, em sua soberania, trouxe essas cartas e pelo Espírito Santo foi tirando aquilo que era falso, a partir de escritos como esse de Tomé, que, por exemplo, o que tem de palavra de Deus? Uma aberração que ele disse. Oficialmente, a Bíblia toda ela foi fechada no ano 397 depois de Cristo. Oficialmente. Mas é importante que nós entendamos que ela já estava sendo aceita, já estava sendo recebida pela verdadeira igreja logo no início. Isso é para nós podermos compreender. Alguns critérios que nós temos para entender quais são os livros que estão dentro do cânon e que são inspirados por Deus. O primeiro deles é o testemunho interno do Espírito Santo, que é o mesmo que levou ao Velho Testamento. Aqueles irmãos e irmãs que criam em Cristo, quando eles liam aqueles escritos, Deus falava com eles por meio da palavra. Porque é isso que ele faz. Se ela é inspirada por Deus, Deus fala por meio dela. Então, esse era um testemunho. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Aí quando eu leio isso aqui de Tomé, não, isso aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso aqui não pode ser de Deus, e o Espírito testifica comigo. Um segundo critério, a origem, isso é importantíssima, origem apostólica. Para saber se aquele escrito era realmente de Deus, ele tinha que vir de um apóstolo, ou de alguém que andou com o apóstolo. Por isso não há mais apóstolos hoje, a não ser que tenha algum aí vivo ainda, 2000 anos depois. Não há mais apóstolos, porque apóstolos foram escolhidos por Deus para trazer a palavra dele. Ah, mas e Marcos e Lucas, que não eram apóstolos, e a carta de Hebreus? Inicialmente, a carta de Hebreus, ela era entendida como escrita por Paulo. Lucas andou com Paulo. Nós vamos ver nos relatos de Atos, Lucas viajava com Paulo, estava com ele. E Marcos, a fonte de Marcos é o apóstolo Pedro. Eles não eram apóstolos, mas andaram com eles. Irmãos, eu estou falando uma coisa em um segundo que é uma pesquisa gigante. Não dá para tratar. Mas tudo isso evidencia a veracidade da Escritura, e que Deus cuidou da sua palavra para nós até hoje. Um ponto importante, talvez o mais importante, o conteúdo dos livros. Nenhum escrito que fosse... Achou o Evangelho de Tomé. Vamos ver lá. O que Tomé escreveu? Está de acordo com... Não, não está. Não. É o Tomé? Não, não é o Tomé, porque Tomé, o apóstolo, não teria escrito isso. Então é falso, joga fora. Isso foi feito uma pesquisa de anos de análise dos escritos e para ver. Então, nenhum conteúdo dos escritos que fosse contrário aos ensinos da palavra de Deus, do Velho Testamento, de Jesus e dos apóstolos, poderia ser aceito. Qualquer coisa que fosse contrária não seria aceito. Com isso, eles eliminaram vários falsos ensinos. Irmãos, como é que nós devemos agir hoje? Exatamente da mesma forma. Como é que eu sei se aquele homem está falando de Deus, se o sinal que ele trouxe é de Deus? Ele prega de acordo com a doutrina dos apóstolos? Ele está afirmando a palavra no Evangelho? Não, então joga fora. Irmãos, entendem? O critério para 2000 anos atrás é o mesmo hoje. E as evidências internas do Novo Testamento
São vários textos aí que são citados. Por exemplo, um único deles é o 2 Pedro 3,15, quando Pedro está falando de Paulo, fala assim, irmãos, nós sabemos que Paulo tem alguns escritos difíceis. Ele não diz que são impossíveis, ele diz que são difíceis. Aí ele pega, e esses difíceis, os endoudos e que não estudam a palavra distorcem. Eles fazem isso assim, com os escritos de Paulo, distorcem o escrito de Paulo, assim como eles distorcem todas as demais escrituras. Pedro está considerando Paulo, o que Paulo escreveu, como escritura. Isso então é uma evidência interna do Novo Testamento. Há outras evidências, há outros critérios que nós poderíamos ver à luz da palavra para saber que o que nós temos em mãos hoje é sim a palavra de Deus. Mas há uma diferença. E aqui a Bíblia Católica Romana, ela tem uma diferença para a nossa. Católicos e protestantes discordam do número exato de livros do Velho Testamento. Os católicos têm o Novo Testamento igualzinho ao nosso, mas o Velho Testamento, eles adotam esses livros aí que estão descritos aí para você ver. Algumas acréscimos ao livro de Esther e Daniel, onde inclusive luta com um dragão. Por que há essa diferença? E aí há várias argumentações históricas, nós não temos tempo para fazer isso, mas nós cremos que esses livros não são palavra de Deus, ainda que alguns contenham história, mas o contexto e o relato histórico, ele tem que ser muito peneirado. O problema deles está no conteúdo. Eu queria só ler alguns conteúdos só para você ver, de livros que estão no Velho Testamento, que estão na Bíblia Católica Romana e não estão na nossa. Tobias 12:9. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. 2 Macabeus 12:44, 45. O texto é longo, mas dá para entender. Se não tivesse esperança da ressurreição dos mortos, o que está certo, que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. De onde vem um dos textos que eles se baseiam para o purgatório está aqui. Mas onde a Bíblia ensina a rezar pelos mortos? Nenhum lugar, só na Bíblia que está aqui, mas que não é inspirada. Mas considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então esse é um pensamento santo e piedoso. Por isso, mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido, para que fossem libertados do pecado, purgatório. Porque no Novo Testamento não acha, no Velho Testamento você não acha nada de purgatório. Irmãos, o que é o purgatório? O purgatório é uma doutrina católico-romana que ensina isso, exatamente isso. Cristo não foi suficiente. O sacrifício dele não foi. É simples assim. Para nós é. E um outro texto, poderia pegar outros, texto de Baruque. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escutai a prece dos mortos. Eu citei 3 daqueles textos. Só esses versículos, isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui é contra os ensinos da palavra de Deus. Velho e Novo Testamento. Então nós não podemos aceitar. Quais os textos que então nós temos como base para o enunciado da confissão? Nós falamos que nós aceitamos somente aqueles livros que são inspirados e que nós não devemos aceitar os que não são apócrifos. Lucas, capítulo 24, Jesus havia ressuscitado, ele está com 2 discípulos no caminho, a estrada de Emaús. Ele aparece para eles, e aqueles homens ainda não estão entendendo o que aconteceu, porque Jesus morreu, para eles Jesus está morto. E aí ele começa a conversar, eles não sabem que eles estão falando com Jesus. E aí então aquele homem, Jesus, que ele não sabia quem era, vai mostrar para eles quem Jesus era. Eles já eram discípulos, eles já criam em Jesus, mas não tinham uma compreensão plena ainda do Evangelho, do que Cristo veio fazer, por exemplo, da ressurreição. Eles não estavam entendendo. Eles, os apóstolos, não foi isso que aconteceu? Os apóstolos todos fugiram, se esconderam com medo. O que me impressiona é que Jesus vai usar para mostrar quem Ele é. Ele vai usar o quê? A palavra de Deus. Olha o que o texto diz, Lucas 24, 27 e 44, diz assim, é Jesus que está falando aqui para aqueles homens. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Naquela caminhada, mas o que aconteceu? Jesus morreu, e Jesus vai mostrar, peraí, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu.
Isso aqui está anunciado, a ressurreição, que ele viria, que ele morreria e ressuscitaria, está aqui nas Escrituras. Aí o verso 44, a seguir Jesus lhes disse, são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus usou o Velho Testamento, que não estão inclusos os livros apócrifos, para mostrar quem ele era. Não é fascinante isso, irmãos? Jesus podia falar, não, eu vou mostrar quem eu sou aqui, ó. Eu vou ressuscitar alguém agora. Ele mostra na palavra quem ele é. Que diferença para nós tem hoje? Jesus ressurreto poderia fazer um sinal, mas ele usa a autoridade da Escritura para mostrar para aqueles homens quem ele era. E depois aí que eles começam a ver, e a hora que os homens falam, não ardia o nosso coração quando ele falava da palavra de Deus? Isso não é maravilhoso isso, irmãos? Jesus não fez nenhum milagre naquela hora, a não ser a hora que ele desaparece deles, mas ele não fez nenhum milagre. Aquilo foi tão impressionante que eles ficaram tão impactados pela palavra que eles voltaram correndo para anunciar. Depois, se você puder dar uma olhada no texto. O que Jesus usa? Jesus usa a Tanakh. O que é a Tanakh? É o Velho Testamento hebraico. É a Bíblia dos hebreus, dos judeus, porque os judeus, obviamente, não aceitam o Novo Testamento. Eles não creem em Jesus como Messias. Mas a Bíblia do Velho Testamento, a Bíblia deles é a nossa. E essa palavra Tanakh, ela está abreviada aí para nós sabermos exatamente o que Jesus falou. Quando Jesus fala da lei de Moisés, está falando do Pentateuco. Quando ele fala dos profetas, está falando das profecias. Nós temos uma divisão diferente, mas os livros são exatamente os mesmos. E quando ele fala dos escritos, ele está falando dos livros poéticos. E aí você pega os livros que Jesus se refere, e os nossos do Velho Testamento, apesar de serem divididos de maneira diferente, o conteúdo é exatamente o mesmo. E nesse conteúdo não estão os livros apócrifos. Então eu vou seguir o que Jesus se fundamenta. Você está entendendo, irmãos? Estou indo muito rápido? Dá para compreender? Os judeus não aceitaram os livros do Velho Testamento da Bíblia Católica Romana. Essa é uma das razões de nós não aceitarmos. Além daquilo que eu já falei, os escritos deles trazem ensinos contrários à palavra. Outro texto que nos fundamenta a confissão, Romanos capítulo 3, versos 1 e 2. Romanos 3, 1 e 2. Eu estava meditando nesse texto, eu coloquei até aqui. Nunca tinha visto esse texto quanto a ênfase sobre a palavra de Deus. O que acontece aqui em Romanos? Romanos capítulo 1, Paulo vai falar dos pagãos, todos aqueles que não creem em Cristo, todos os gentios, todos os povos do mundo que rejeitam a Deus, adoram tudo que é coisa, menos Deus. Aí os judeus falam, é isso aí, Paulo, dá dura nesses homens. E vocês não adoram o Deus que vocês dizem que creem, vocês desobedecem às leis. Então ele coloca todo mundo debaixo do pecado. Aí no versículo 3, então a pergunta é a seguinte, no capítulo 3 mas então para que Deus escolheu os judeus? E Paulo vai dizer a razão principal. Presta atenção. Romanos capítulo 3, versos 1 e 2. A pergunta é, que vantagem então há em ser judeu? Já que você falou que o judeu é pecador igual o pagão, que vantagem há em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? E Paulo diz, não Paulo, o Espírito Santo por meio de Paulo, muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, os oráculos de Deus, a Bíblia. Principalmente, a palavra no grego, ela quer dizer, em primeiro lugar, o mais importante é que Deus escolheu aquele povo para trazer a sua palavra. Principal, maior, em primeiro lugar. As palavras ou os oráculos, quando algumas versões dizem oráculo, você vai ver na sua versão talvez, oráculo é o quê? É uma revelação de Deus, é uma palavra direta de Deus. É onde? Na Bíblia. Mais do que sinais, mais do que milagres, em primeiro lugar, a sua palavra. Irmãos, pensem comigo, o que nós temos de concreto hoje? Só isso aqui.
Só isso aqui, irmãos. O que aqueles irmãos tinham de concreto? A palavra de Deus. Encarnada sim. Mas hoje nós temos a descrição da palavra encarnada aqui. O único Jesus verdadeiro é o Jesus da Bíblia. E não o que muitos aí estão dizendo, outros Jesuses. Daí, irmãos, a importância da palavra de Deus. Na confissão ainda, diz assim, e aqui é a última parte que nós vamos ver hoje. A autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas provém inteiramente de Deus, sendo Ele mesmo a verdade e o seu autor. A Escritura, portanto, tem que ser recebida por ser a palavra de Deus. Isso está claro ou não, irmãos? Se está claro para nós, graças a Deus, porque para muita gente não está. Para muita gente, inclusive evangélicos, não está. Irmãos, pense no absurdo da palavra de Deus ter que depender do testemunho de homem ou da igreja. A igreja é composta de quê, irmãos? Pecadores. Imagina, a Bíblia só é válida se eu, que sou da igreja, autorizar. Irmãos, isso acontece toda hora, gente selecionando o texto. É claro que os irmãos aqui estão fazendo uma oposição clara ao catolicismo romano. Porque o catolicismo romano, para eles, a autoridade da Escritura vem da igreja. Eu ouvi esse dia, o padre Paulo Ricardo, um respeitado católico. O problema com os protestantes é que a Bíblia, para nós, a igreja, e a igreja católica romana, é que determina o que é e o que não é na Bíblia. Para eles, a tradição romana é igual à Bíblia. Mas não é igual, porque quando fala-se, por exemplo, que Maria foi assunta aos céus, onde está isso? Não está na Bíblia, está na tradição. Mas se não está na Bíblia e a tradição diz que é, qual que está acima? E eles dizem que a função de interpretar a Escritura vem pelo quê? Do magistério. O magistério é o quê? O clero. Para você e eu entendermos a Bíblia, nós temos que ir lá falar com o padre. Mas nós não cremos assim. Irmãos, se o mundo inteiro rejeitar a Bíblia como palavra de Deus, ela continua sendo palavra de Deus. Se eu e vocês começarmos agora, não, eu não concordo com isso, eu não aceito aquilo, eu estou pensando, não interessa o que eu e vocês achamos, pense bem, do que Deus disse. O que eu e vocês achamos determina o que Deus diz, o que vale para o que Deus diz. Irmãos, pensem no absurdo, e a religião faz isso. Há poucos anos, aliás, existe um ramo hoje de alguns irmãos que leem, inclusive, chamada neo-ortodoxia. A ortodoxia é a radicalidade, é você fiel a que você crê. Neo-ortodoxia é a nova ortodoxia. Um desses pais da nova ortodoxia chama-se Karl Barth. Ele diz que a Bíblia só é palavra de Deus quando você experimenta. Quando você tem como revelação, caso contrário ela não é. Discurso lindo, mas falso. E muitos leem esses autores. Como apologia é bom ler, mas para crer no que está falando, não. Se eu e vocês decidirmos que a Bíblia não é a palavra de Deus, e daí? Ela é a palavra de Deus. Não interessa. Graças a Ele, pela sua graça, maravilhosa graça, pela ação do seu Espírito, na história, milhões creram que a Bíblia é a palavra de Deus e ainda continuam crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Outro texto que nós vimos de 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A autoridade da Escritura provém inteiramente de Deus, sendo Ele mesmo a verdade e o seu autor. É isso que Pedro está dizendo. E é isso que nós cremos. E aqui o Danilo falou uma coisa na leitura do Salmo.
Como é que nós vamos para a palavra de Deus? Ih, sei não, hein? Tem muito erro aí. Já ouvi uns homens inteligentes falando que a Bíblia tem erro. Irmãos, nós temos que ir para a Escritura como ela é, a palavra de Deus. Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, elogia aqueles irmãos de Tessalônica pelo modo como eles receberam as Escrituras. 1 Tessalonicenses 2,13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receber da nossa parte a palavra de Deus, porque Paulo está escrevendo para os irmãos de Tessalônica, vocês receberam a palavra que eu estou escrevendo, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas vocês receberam segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Sabe quando a palavra de Deus não atua? É quando eu não acredito nisso aí. Como alguém disse uma vez aqui, a Bíblia está cheia de erro. Foi embora porque a Bíblia está cheia de erro e nós mostramos que não tem erro. Aí ele foi embora. Achou ruim. Foi ler um apóstata para mostrar que a Bíblia estava em erro. Olha só. Foi ler um apóstata e veio dizer que a Bíblia estava cheia de erro. Ele nem sabia que o cara era apóstata, que ele estava lendo. Eu falei para ele, esse cara que está lendo é um apóstata, vai ler a história dele. Essa semana eu mandei nos grupos uma resposta de Agostinho. Isso não começou hoje, irmãos. Agostinho, ano 400, respondendo ao Fausto, um crítico da palavra de Deus. E olha o que ele diz. Se estamos perplexos em relação a uma aparente contradição das Escrituras, por que aparente? Porque se ela é palavra de Deus, não tem contradição. Não nos é permitido dizer que o autor deste livro está errado. Olha como esse homem se aproxima da Escritura. Na verdade, ou o manuscrito é falso, que podia acontecer naquela época, ou a tradução está errada, ou fomos nós que não entendemos o texto. Irmãos, isso é no mínimo racional, porque se é a palavra de Deus, eu digo, não, Deus está errado. Quem disse? Eu. Deve haver algo mais no texto que, entre aspas, se contradiz. Sempre há os que, devido à sua elevada consideração pela Escritura, creem que há algo que será dado aos que pedirem e negado aos que menosprezam. Será dado aos que procuram e não percebido pelos que criticam. Será aberto aos que baterem e fechado aos que a ela se opõem. Estes que consideram a Escritura pedirão, buscarão e baterão. Então eles receberão, encontrarão e entrarão. Ele faz analogia ao texto da palavra. Isso é maravilhoso. Agora, quando eu não sei não, eu não concordo com isso. Então, agora é a palavra de Deus, Senhor, é a tua palavra. Eu sou um pecador falho. Eu vou me submeter à sua palavra. Não importa o que ela diga, se eu entenda ou não, ela é a sua palavra. Essa é a nossa postura. Sempre houve e haverá um pecador insignificante e petulante questionando a autoridade e infalibilidade da palavra de Deus. E por último, João escrevendo sobre a consideração que homens dão a testemunhos de homens. O que a gente faz hoje para, às vezes, um fato que ocorreu, tem um advogado aqui, e que para comprovar quando algumas pessoas não viram, o que você vai buscar? Testemunhas. Testemunhas de homens, sim ou não? E aquelas testemunhas têm valor legal, sim ou não? É claro que é feita toda uma pesquisa, mas uma testemunha humana vale. A testemunha de Deus para alguns não vale. 1 João 5,9. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor. É incomparável, pois o testemunho é o testemunho de Deus e que Ele dá acerca do seu Filho. O testemunho que nós temos é da palavra. É a palavra de Deus. O que João quer dizer? Há situações em que testemunhas humanas são necessárias para a comprovação de um fato. Então procura-se testemunhas idôneas. E nós acreditamos nelas. Agora, e o testemunho de Deus? E o testemunho de Deus? Eu não concordo. Eu não aceito. Você não aceita o que Deus, que criou você,
E que criou o universo que você está? Diz. Eu pensei em uma palavra mais suave. É muita estupidez. Que o Senhor tenha misericórdia e que Ele não permita que nós cheguemos a sequer duvidar da palavra dele, ainda que nós não entendamos. Irmãos, o que nós podemos aplicar? Primeiro, é que nós podemos confiar na palavra, irmãos. E só na palavra, irmãos. Vocês não podem confiar em mim que prego aqui ou no Flávio, nem em ninguém, nenhum daqueles que nós ouvimos, que cremos são homens de Deus. Nós somos falhos, muito falhos, mas a palavra de Deus não, porque Deus não muda, Deus é santo. E a sua palavra reflete o seu caráter. Nós não podemos confiar em tradições, em religiões. A história mostra, irmãos, o engano. E se nós começarmos a confiarmos em nossas tradições, inclusive, nós vamos ser enganados. A nossa base, a nossa única regra, o nosso único fundamento é a Escritura. Mesmo homens bem intencionados ainda podem ser enganados por seus corações. Nosso coração de pedra foi transformado em um coração de carne em Cristo. Mas nós temos resquícios de um coração que é desesperadamente corrupto. Ou não? Ou você confia? Confia no seu coração, como diriam alguns aí. Que o Senhor nos capacite, irmãos. Como o Danilo leu aqui e orou, a permanecermos em sua palavra. Eu ouvi alguns anos do irmão Augusto Nicodemos dizendo: irmãos, não nos enganemos, a luta na igreja hoje é pela palavra. Eu estou falando da igreja evangélica. Que o Senhor nos capacite. Eu não posso deixar de terminar aqui perguntando se você crê no centro da Escritura, que é Cristo, que é o que Ele fez, o Evangelho. Essa Bíblia, que é a palavra de Deus, ela diz que eu e vocês nascemos em pecado, por isso que somos pecadores. Essa Bíblia diz que esmola não purifica ninguém de pecado. Nada do que nós façamos, ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pelas obras nós sabemos e vem o pleno conhecimento do pecado. Nós somos pecadores, nascemos assim. A nossa religião, seja ela qual for, comunidade cristã de Londrina, batista, presbiteriano, sei lá o que, não importa. Mas essa mesma Bíblia diz que Deus amou pecadores como nós, mesmo sendo tão pecadores como somos, que mandou o seu Filho sem pecado, Deus encarnado, para morrer na cruz, como pagamento pelos nossos pecados. Ele fez isso por amor e absolutamente de graça. E para todos aqueles que o recebem, Ele transforma essa realidade de pecado, dá uma nova vida. Não perfeição, porque nessa realidade não, mas há uma perfeição prometida. Mas quando nós cremos nele, Ele começa a transformar o nosso caráter, por meio da sua palavra, que é um dos meios. Você crê em Cristo. Você um dia se viu naquela cruz, onde Ele morreu por você, e você se arrependeu de seus pecados, crendo nele, recebendo como Salvador e Senhor, crendo em sua morte e ressurreição com Ele, quando Ele fez o seu velho homem morrer. Você o recebeu. Essa é a maior necessidade minha e sua, dos nossos filhos, familiares e amigos. Que o Senhor revele o Evangelho para nós. Amém?